Muito bem, vamos continuar os nossos exercícios a respeito dos módulos competência tributária e tributos. Estou tomando aqui um cafezinho gostoso, cheiroso. Estão sentindo o cheirinho? Olha o cheirinho. Quentinho, gostoso, fumacinha saindo, coisa gostosa. Ó. Muito bom, muito bom. Mas olha só, vocês é só tomar em casa, né? Eu estou tendo que tomar aqui no sufoco. Minha gente, mas está uma delícia esse cafezinho. Vamos lá. Questão 24, vamos adiante. Questão 24. Avalie as indagações abaixo e em seguida assinale a opção correta. São 4 afirmativas. Primeira, cabe à União exigir imposto sobre produtos industrializados antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que o majorar? Ora, minha gente, vamos lá. Nós sabemos que o IPI, ele é exceção à anterioridade. Não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Mas ele não é exceção à noventena. Olha só, é o contrário do imposto de renda. O imposto de renda é exceção à noventena, não precisa esperar o exercício seguinte, mas tem, perdão, não precisa esperar 90 dias, mas tem que esperar o exercício seguinte. O IPI é o contrário. Ele tem que esperar 90 dias, embora não precise esperar o exercício seguinte. Certo? Então, a primeira afirmativa é não. Vamos para a próxima. Empresa pública federal goza de imunidade tributária no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas atividades que não tenham fins lucrativos. Muito bem. Minha gente, cuidado. A imunidade fiscal recíproca entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição. Maravilha. O parágrafo 2º do artigo 150 estende essa imunidade para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que diz respeito às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Maravilha. E o Supremo Tribunal Federal estende a imunidade para as empresas públicas, mas aquelas empresas públicas que pratiquem serviços públicos. Não basta que não tenham fins lucrativos. Há que praticar serviço público, de obrigação do poder público. Casos típicos, Infraero e empresa de Correios e Telégrafos. Então, não é questão de ter fins lucrativos ou não. A questão é de estar prestando serviço público. Se essas empresas públicas prestarem serviço público de obrigação do poder público, o Supremo as considera imunes. Portanto, a nossa resposta aqui é não. Vamos adiante. Cabe aos estados e ao DF estabelecer hipóteses de imunidade tributária. Não precisa ler o resto. Não precisa ler o resto. Imunidade tributária é prevista na Constituição Federal. Imunidade tributária só na Constituição Federal. Não pode estados, municípios, nem Constituição do Estado, nem lei orgânica dos municípios. Imunidade é só na Constituição Federal. Somente na Constituição Federal. Vamos lá, continuando. A próxima afirmativa: as contribuições sociais para a Seguridade Social, isso lá, está lá, as contribuições sociais para a Seguridade Social só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou aumentado. Perfeitíssimo. Artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos lá, voltando para mim. Este é o princípio da anterioridade mitigada, nonagentídio ou nonagesimal. Já falei aqui e vou repetir. Direito à repetição. Vou repetir. Embora o IPI, a CID sobre combustível e o ICMS monofásico se comportem exatamente igual às contribuições para a Seguridade Social, por quê? Não há necessidade de esperar o exercício seguinte, mas tem que esperar 90 dias.
o nome doutrinário de anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio, é única e exclusivamente para as contribuições para a Seguridade Social. Legal? Muito bem. Então, vamos lá para a nossa resposta. Se é não, não, não e sim, letra B de bola. Letra B de bola. Tá lá, legal. Muito bem. Minha gente, volto a insistir com vocês como corrente as questões, como são correntes as questões de limitações ao poder de tributar. Vejam que a imensa maioria das questões da parte da Constituição dizem respeito a limitações à competência tributária. Muitas delas a imunidades e a limitações à competência tributária. Ok? Então vamos fazer mais uma. Vamos lá, questão 25. Vamos lá. Avalie o acerto das afirmações adiante. A seguir, marque verdadeiro, falso e por aí afora. Muito bem. Primeiro, a imunidade tributária conferida pela Constituição a instituições... Opa, passou um pouquinho mais, passou um pouquinho só. Isto, legal. Tá ótimo. A imunidade tributária conferida pela Constituição Federal a instituições de assistência social sem fins lucrativos somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuições dos seus filiados. Se não houver contribuições dos seus filiados. Súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. Voltem para mim, por favor. Essa é a súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. Bobo, mas como é que essas instituições vão ser mantidas se não cobrarem contribuições dos seus filiados? Não sei, não quero que vocês saibam também. Só quero que vocês saibam que a súmula 730 determina que só são imunes as entidades fechadas de previdência social privada se não cobrarem contribuições dos seus filiados. Ponto final. Legal? Então, vamos adiante. Já vimos que a nossa primeira afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa. É permitido à União exigir imposto sobre a renda auferida por municípios que provenha de aluguel de imóveis a eles pertencentes. Cuidado, é permitido à União exigir imposto sobre renda auferida por municípios que provenha de aluguel de imóveis a eles pertencentes. Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos que analisar com calma. A questão é a seguinte. O parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição Federal determina que a imunidade fiscal recíproca de União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquias e fundações, ela se perde quando essas pessoas jurídicas estiverem, por exemplo, praticando atividades reguladas por normas aplicáveis a empreendimentos privados, como é o caso do aluguel. Então, neste caso, por ele estar competindo com a iniciativa privada, agindo como iniciativa privada, perdem a imunidade fiscal, aquele imóvel perde a imunidade e incidiria, por exemplo, em IPTU. Ok? Então, essa é a literalidade do texto do parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição Federal. Mas vamos voltar para a questão para a gente chamar a atenção para um detalhe. Olha o que diz a segunda afirmativa. O imóvel pertencente a entidades sindicais de trabalho, é permitido à União exigir imposto sobre renda auferida por municípios que provenha de aluguel de imóveis a eles pertencentes? A resposta afirmativa é falsa. Pelo parágrafo 3º do artigo 150 seria verdadeira, porque ela estaria aqui, o município estaria aqui praticando atividades reguladas por normas aplicáveis a empreendimentos privados, que é o aluguel, estaria competindo com a iniciativa privada e, portanto, perderia a imunidade. Mas o Supremo Tribunal Federal entende que não há esta perda da imunidade, e a posição do Supremo, não precisa ler agora, mas está lá no final, no gabarito da questão 25, a posição com relação a esta questão de não perder
a imunidade, embora, pela literalidade do parágrafo 3º do artigo 150, perca a imunidade. Voltando para mim, antes de ler a terceira afirmativa, cuidado. O que interessa não é o que está escrito na Constituição, é o que o Supremo Tribunal considera, o Supremo Tribunal Federal considera. Isso é que é importante para efeito de prova. Temos que sempre marcar de acordo com a jurisprudência, então essa afirmativa é falsa. E vamos para a última afirmativa. O imóvel pertencente à entidade sindical de trabalhadores, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tal entidade. Voltando para mim, de novo o Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição e decide como bem entende. Por quê? Porque se as pessoas jurídicas citadas nas alíneas B e C, tempos de qualquer culto, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, elas só são imunes no que diz respeito às suas finalidades essenciais. Está lá no parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição, com todas as letras, com toda a clareza possível. E, portanto, se elas estiverem alugando imóveis, não é finalidade essencial, então teria que ser tributado, sim, o imóvel perderia a imunidade com relação ao IPTU. Mas o entendimento da súmula 724 do Supremo Tribunal Federal determina que não. Que não perde a imunidade se os recursos forem aplicados na manutenção dos objetivos institucionais. Então, vamos marcar de acordo com o Supremo Tribunal Federal, súmula 724. Cuidado, que a súmula 724, vocês também a têm lá no final, no gabarito, determina que ela é aplicável para as pessoas jurídicas citadas na linha C. Partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Não faz referência à linha B de bola, que são os tempos de qualquer culto. Mas decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal estenderam também a súmula 724 para os tempos de qualquer culto. Portanto, todas as pessoas jurídicas das alíneas B e C, tempos de qualquer culto, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, sempre que as pessoas jurídicas alugarem imóveis e esse aluguel for aplicado integralmente na manutenção dos seus objetivos institucionais, o imóvel não perde a imunidade com relação ao IPTU. Legal? Então, vamos voltar lá para a questão. Se nós analisamos, a primeira foi verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira, marque lá, legal, Vitão, letra C é a nossa resposta. Muito bem. Minha gente, nós vamos agora pular as questões 26 e 20. Vamos pular as questões 26 a 29. Então, pulamos as questões 26 a 29, porque nós vamos falar sobre elas, nós vamos precisar mais tempo, senão teríamos que interromper no meio. Então, pulamos as questões 26 a 29, vamos fazer em seguida na próxima aula, e vamos para a questão número 30. Vamos lá. O estabelecimento em caráter geral da definição da base de cálculo do fato gerador dos impostos discriminados na Constituição há que ser feito por... Minha gente, é aquela matéria reservada à Lei Complementar Federal. É a matéria reservada à Lei Complementar Federal, pelo artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. Tem que decorar os assuntos, as matérias reservadas à Lei Complementar Federal. Tem que decorar. Mas é muita coisa para eu decorar, eu sei que é. Passei por isso tudo, sei exatamente como é, mas tem que decorar. Então, é matéria reservada à Lei Complementar Federal, portanto, letra A. Está lá, letra A. Não tem nem o que conversar. Lei Complementar Federal em todos os casos. Esta é a função da Lei Complementar Federal. Muito bem, voltando para mim, por isso é que é muito importante decorar aquelas matérias reservadas a esse tipo de lei. Legal? Na próxima aula, vamos voltar para as questões 26 a 29, para matarmos elas com calma. Legal? Até lá!